Fala investidor, como vocês estão? Quando você começa a investir, você ouve falar muito sobre taxa Selic. E talvez seja uma dúvida sua, assim como era minha, o que é isso, né? Para que serve? Qual que é a importância dessa taxa? No que ela interfere na minha vida? E nesse vídeo, basicamente, eu quero explicar para você vários pontos relacionados a isso, desde o que é a taxa Selic, o que ela influencia. E vamos lá, a economia brasileira basicamente gira em torno dessa taxa. Então é muito importante que você saiba. Eu quero nesse vídeo, de uma forma simples, porém coesa e coerente, explicar para você o que é tudo sobre essa taxa. Então vamos lá, vamos entender. O que é a taxa Selic? A taxa Selic ela é a taxa básica de juros brasileira. Basicamente ela influencia desde investimentos a empréstimos e financiamentos e o comportamento da economia brasileira como um todo. Essa taxa ela influencia em absolutamente tudo. Aí você pode perguntar para mim, tá? O que significa esse nome Selic? Esse nome Selic ele significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Originalmente, esse era o nome que se dava ao sistema de negociação e registro de títulos públicos federais. E, posteriormente, ele começou a representar e ser o nome da principal taxa de juros brasileira, da economia brasileira, que é a taxa Selic. Aí você pode perguntar para mim, tá, quem que define a Selic? Quem que define se a Selic sobe, se ela desce? Enfim, quem define é o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que faz parte do Banco Central. Basicamente, a cada 45 dias eles se reúnem e eles definem se essa taxa ela vai subir, ou se ela vai cair, ou se ela vai permanecer no mesmo nível. Aí você pode me perguntar, tá, Gustavo, para que serve a taxa Selic? Basicamente, a taxa Selic ela serve para controlar a inflação. Ela basicamente ela faz o trabalho de manter os preços na economia brasileira estáveis e ela serve para manter o poder de compra brasileiro, da população brasileira, sabe? Ela faz esse controle para as coisas, digamos assim, não fugirem muito, sabe? Os preços não aumentarem muito ou diminuírem demais. Enfim, se aumentar muito, né, a inflação, no caso, né? Então, e aí entra a outra questão, né? Como a Selic controla a inflação, que é justamente esse aumento de preços de produtos, enfim, das coisas. Quando a inflação está alta, o Banco Central ele aumenta a Selic, ele aumenta a taxa de juros, taxa básica de juros brasileira. Porque quando o Banco Central ele faz isso, basicamente, os empréstimos eles ficam mais caros, os financiamentos eles ficam mais caros, as empresas tendem a tomar menos crédito, as pessoas tendem a consumir menos, comprar menos e, por exemplo, os títulos, investimentos em renda fixa, por exemplo, Tesouro Selic, CDBs, eles tendem a ficar mais atrativos, porque geralmente eles têm como referência justamente a taxa Selic. Então, quando ela sobe, a rentabilidade desses investimentos também sobe. Aí você pode perguntar para mim, tá, e quando a inflação está baixa, ou quando a economia está fraca, digamos assim, porque, vamos lá, quando é só um adendo, né? Quando a taxa de juros ela tá, você aumenta ela, você diminui o tanto de dinheiro na economia, né? E, consequentemente, a demanda por produtos diminui, né? Porque as pessoas estão comprando menos. E, consequentemente, os preços tendem também a subir de uma forma mais lenta, né? Então, é justamente isso. Quando você sobe a taxa Selic, você quer que a economia dê uma desacelerada, sabe? O consumo diminui um pouco, sabe? E, consequentemente, os preços parem de subir de uma forma mais rápida. Agora, quando a economia está fraca, ou seja, quando a inflação está baixa, o Banco Central geralmente ele pode subir a taxa Selic. Porque quando ele sobe a taxa Selic, basicamente ele está incentivando as pessoas a comprarem, né? Os empréstimos eles ficam mais baratos, os financiamentos eles ficam mais acessíveis, as empresas tendem a investir mais, as pessoas tendem a consumir mais também e a economia ganha mais movimento, ou seja, mais dinheiro é injetado na economia e ela gira de uma forma mais rápida, mais intensa. Aí você pode perguntar para mim, tá, Gustavo, o que a Selic ela influencia, sabe? Caso você não tenha entendido ainda o que ela influencia, basicamente
ela influencia tudo na economia brasileira. Ela influencia desde os investimentos em renda fixa, em renda fixa, desde Tesouro Selic, CDBs, ela influencia nos empréstimos, ela influencia nos créditos para os empresários, ela influencia no consumo da população, porque, por exemplo, você vai no mercado, se os preços dos alimentos estão subindo muito rapidamente, geralmente eles aumentam a taxa Selic, sabe, para esses preços começarem a subir de uma forma mais devagar. Então, vamos lá. E a Selic também influencia na inflação, no crescimento da economia brasileira e, em alguns casos, até mesmo na cotação do dólar. Então, a taxa Selic, ela é uma taxa que ela influencia em absolutamente tudo na economia brasileira. Sabe? Tudo, 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 absolutamente tudo. Aí você pode perguntar para mim, tá? Como é que a Selic afeta os investimentos? Os investimentos, falando de investimento. Esse aqui é um canal, vamos lá, que eu acredito que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo são pessoas que querem investir. Vários investimentos em renda fixa têm como referência a taxa Selic. Então, quando a taxa Selic sobe, basicamente a rentabilidade também desses investimentos tende a subir. Por exemplo, um exemplo disso é o Tesouro Selic e os CDBs pós-fixados, por exemplo. Quando a taxa Selic sobe, consequentemente a rentabilidade desses investimentos também sobe. Então, todas as vezes que a Selic aumenta, a atratividade desses investimentos também aumenta. Daí é a influência que tem a taxa Selic sobre os investimentos. Aí você pode perguntar para mim, tá? Por que o brasileiro deveria saber sobre a taxa Selic? Porque basicamente, o rendimento do dinheiro, por exemplo, que você tem investido lá em renda fixa é totalmente influenciado pela taxa Selic. O financiamento que você faz do seu carro, do seu imóvel, de uma moto, sei lá, é influenciado pela taxa Selic. Os juros do seu cartão de crédito é influenciado pela taxa Selic. Também a questão do preço sabe, das coisas também é influenciado. O crescimento da economia também é influenciado. O poder de compra da população brasileira, ele é influenciado também pela taxa Selic. Então, olha só a influência que essa taxa tem sobre a economia brasileira como um todo. E por último, qual que é a relação que tem entre o Tesouro Selic e a taxa Selic? E esse, né, é simples, né? O Tesouro Selic nada mais é do que um título público cuja rentabilidade tem como referência a taxa Selic. Então, todas as vezes que a taxa Selic sobe, o Tesouro Selic tende a ser um investimento de renda fixa que tem uma rentabilidade maior. Então, vamos lá. Tudo que eu poderia falar sobre renda fixa, sobre Tesouro Selic, eu falei agora. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Curte, compartilha, se inscreve, porque essa taxa é simplesmente uma taxa que você, como investidor, você, durante toda a sua caminhada, seja no início ou seja com anos já de experiência nessa área, você sempre vai ouvir falar sobre taxa Selic, porque é a taxa básica de juros, a taxa mais importante da economia brasileira. Tudo gira em torno dela. Não existe, é difícil dizer algo que não seja influenciado na economia brasileira, que não seja influenciado pela taxa Selic. E é algo que, sabe, você vai no mercado, se hoje o feijão está num preço X e amanhã está, sei lá, R$10 mais caro, você pode ter certeza que existe sim uma influência da taxa Selic nisso. E às vezes você nem sabe, você nem percebe, mas no dia a dia, no seu consumo, no financiamento que você faz do seu carro, não sei, nos investimentos que você faz em renda fixa, tudo é influenciado por essa taxa. Então é importantíssimo que você tenha conhecimento sobre ela e sobre a importância que ela tem. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma simples, coesa e coerente para você sobre essa taxa importantíssima e que isso ajude você na sua caminhada como investidor, como alguém que quer lidar melhor com o dinheiro e fazer boas aplicações. Que Deus te abençoe e é esse o vídeo.